Hollywood tem sido o lar de muitos dos maiores atores e diretores da história do cinema. Nomes como Marlon Brando, Humphrey Bogart, Meryl Streep, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e Morgan Freeman marcaram diversas gerações. Esses são alguns dos talentos excepcionais que contribuíram para a criação de obras-primas da sétima arte. Mas o que anda acontecendo com Hollywood? Antes de continuarmos, deixe aqui o seu like e se inscreva no nosso canal para ficar sempre por dentro das mais diversas curiosidades e saber o que ninguém mais sabe. O início de Hollywood marca o ponto de partida de uma das indústrias cinematográficas mais poderosas e influentes do mundo. Localizada no distrito de Los Angeles, Califórnia, essa área tornou-se o epicentro da produção cinematográfica a partir do final do século XIX. O surgimento de Hollywood como um polo da indústria cinematográfica é uma história fascinante de empreendedorismo, inovação e um toque de sorte. No início do século XX, o cinema era uma forma de entretenimento relativamente nova e diversificada, com pequenos estúdios e produtores independentes espalhados por todos os Estados Unidos. No entanto, o verdadeiro ponto de virada veio com a chegada de Thomas Edison à cena. A lâmpada incandescente de Edison, patenteada em 1879, se mostrou mais prática e comercialmente viável do que muitos outros projetos, o que a tornou amplamente adotada e revolucionou a iluminação. Edison e sua empresa, a Edison Manufacturing Company, buscaram controlar o mercado de filmes e equipamentos relacionados por meio de suas patentes. Eles estabeleceram a Motion Picture Patents Company, em 1908, que era uma espécie de cartel que buscava regular a indústria cinematográfica e controlar os direitos de exibição de filmes. Essas ações levaram a conflitos e processos judiciais. Esse período de lutas legais e concorrência feroz é conhecido como a Guerra das Patentes do Cinema. Muitos produtores e cineastas buscavam escapar das limitações impostas por Edison. Assim, muitos deles se mudaram para o oeste, para a então pacata cidade de Hollywood. O Hollywood Sign, que originalmente dizia Hollywood Land, foi construído em 1923 como uma campanha de marketing para promover o novo empreendimento imobiliário na área. Com o tempo, o Land foi removido, e o icônico símbolo de Hollywood passou a representar o próprio cinema. Sim, como você pode imaginar, não tendo luz elétrica, o clima ensolarado da Califórnia desempenhou um papel significativo na escolha da localização de Hollywood como epicentro da indústria cinematográfica. A luz solar constante na Califórnia fornecia uma fonte de iluminação natural confiável, e principalmente gratuita, para filmagens ao ar livre. Já a falta de chuvas frequentes e condições climáticas extremas permitiram que as filmagens ocorressem sem interrupções significativas. Além disso, a Califórnia oferecia uma variedade de paisagens, desde praias e desertos até montanhas e casas recém-construídas. À medida que a indústria cresceu, diversos estúdios de cinema, como Paramount, Columbia, Warner Bros. E Universal, estabeleceram-se em Hollywood. Isso deu origem ao sistema de estúdios, no qual eles eram responsáveis por todos os aspectos da produção, desde a criação dos filmes até sua distribuição. Isto porque, no início do século XX, eles convenceram o presidente americano na época, Woodrow Wilson, de que se tratava de uma indústria essencial para solidificar a imagem dos Estados Unidos no exterior. Wilson criou um serviço dedicado à exportação de filmes. Esse modelo foi fundamental para o sucesso de Hollywood, permitindo um controle rigoroso sobre a qualidade e o conteúdo dos filmes. Essas colaborações foram e são essenciais para a distribuição e exibição de filmes. Os estúdios produzem filmes e os exibem em cinemas em todo o país. Os cinemas pagam uma porcentagem da bilheteria aos estúdios e também compartilham custos e receitas de marketing. Isso envolve acordos especiais para exibir um filme nas telas grandes dos cinemas durante a semana de lançamento. Como esperado, Hollywood e cinemas frequentemente trabalham juntos em campanhas de marketing conjuntas. Isso pode incluir promoções em que os cinemas oferecem brindes relacionados ao filme ou outras promoções para atrair o público. Os cinemas também colaboram com estúdios para realizar projeções especiais de filmes clássicos, filmes em 3D ou eventos temáticos. Isso ajuda a manter o público envolvido. Com toda essa expansão de mercado,
Ao longo das décadas, Hollywood continuou a crescer e prosperar, e sua influência na cultura global cresceu exponencialmente. A área de Hollywood tornou-se sinônimo de glamour, estrelas de cinema, tapetes vermelhos e o lugar onde sonhos de fama e fortuna poderiam se realizar. Isto se dava porque Hollywood é conhecida por produzir alguns dos filmes mais marcantes e populares da história do cinema. A lista de filmes de sucesso em Hollywood é extensa e abrange várias décadas. Embora seja impossível listar todos, aqui estão alguns dos filmes que marcaram profundamente a cultura e a história do cinema. Branca de Neve e os Sete Anões, 1937. Foi o primeiro filme na história do cinema a alcançar a marca de 100 milhões de dólares em vendas de bilheteria. E o Vento Levou, 1939. Este épico histórico baseado no romance de Margaret Mitchell é um dos filmes mais lembrados de todos os tempos. Com a atuação de Vivien Leigh e Clark Gable, o filme narra a saga de Scarlett O'Hara durante a Guerra Civil Americana. Cidadão Kane, 1941. Dirigido e estrelado por Orson Welles, este filme é frequentemente considerado uma das maiores realizações cinematográficas da história. Ele revolucionou a forma de contar histórias no cinema. O Poderoso Chefão, 1972, dirigido por Francis Ford Coppola, este filme é um marco no gênero de máfia. A atuação de Marlon Brando como Don Vito Corleone é lendária. Star Wars, 1977, o filme original da saga criada por George Lucas tornou-se um fenômeno cultural e lançou uma franquia que continua a ser amada por fãs em todo o mundo. E.T., o Extraterrestre, 1982, dirigido por Steven Spielberg, este filme emocionou o público com a história de amizade entre um garoto e um extraterrestre. Titanic, 1997, dirigido por James Cameron, este épico romântico baseado no desastre do Titanic conquistou o público e se tornou o filme de maior bilheteria de sua época. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, 2003, dirigido por Peter Jackson, este filme encerrou a trilogia O Senhor dos Anéis de forma espetacular e conquistou 11 Oscars. Avatar, 2009, também dirigido por James Cameron, Avatar é um marco na tecnologia de cinema 3D e continua sendo um dos filmes de maior bilheteria da história. No entanto, apesar de grandiosos projetos, Hollywood também é um lugar onde, infelizmente, tem uma história de abusos e desafios, incluindo casos de diretores que cruzaram limites com seus elencos. Isso inclui situações de assédio sexual, exploração, intimidação e falta de condições de trabalho seguras. Muitos atores e atrizes tiveram que lidar com circunstâncias difíceis nos bastidores. Os casos de abuso que mais chocaram o público em relação a um grande nome do cinema foram os tratamentos descabidos que o famoso diretor Alfred Hitchcock tinha com seu elenco. Hitchcock é amplamente considerado um dos cineastas mais influentes da história do cinema, mas também havia relatos de seu comportamento perturbador com atrizes em seus filmes. Alguns exemplos notáveis incluem Tippi Hedren em Os Pássaros. Tippi Hedren alegou que Hitchcock a assediou sexualmente e a pressionou durante as filmagens de Os Pássaros. Ela afirmou que ele a beijou à força e a manteve em contrato, impedindo-a de trabalhar em outros projetos. Além de ter feito a atriz ser de fato atacada por pássaros reais na cena mais famosa do filme. Hitchcock tinha uma reputação de ser obsessivo em relação às suas estrelas femininas. Mas não só com as mulheres o controle de Hitchcock e além das filmagens, incluía também a vida pessoal de seus atores. Era um ambiente de trabalho em que muitos sentiam que estavam sujeitos a seu domínio, pois como o próprio Hitchcock afirmou, nunca disse que atores são gado. O que eu disse é que todos os atores deveriam ser tratados como gado. Parecia ser uma ótima pessoa para se trabalhar, não é mesmo? Contudo, mesmo tendo ocorrido inúmeros casos grotescos de abuso, nos últimos anos, houve um aumento significativo na conscientização sobre essas questões em Hollywood. Hollywood está em um processo contínuo de mudança e evolução, com um compromisso crescente em criar um ambiente seguro e respeitoso para todos os membros da indústria. As organizações e estúdios estão implementando diretrizes mais rígidas e programas de treinamento para prevenir abusos e garantir que todos possam trabalhar em condições justas e seguras. Mas, me mostre, se Hollywood tem tanta influência e poder, como ela decaiu tanto?
Existem muitos fatores para o possível decaimento de Hollywood: histórias repetitivas, polêmicas, pandemia global e até mesmo lados políticos explícitos. Porém, o que mais vem afetando Hollywood são os streaming. Hollywood, durante décadas, foi o epicentro da indústria cinematográfica global. No entanto, nas últimas 2 décadas, tem havido um notável declínio em sua influência e domínio, em grande parte devido ao surgimento dos serviços de streaming. Esse fenômeno marca uma mudança significativa na forma como o entretenimento é produzido, distribuído e consumido. Um pequeno número de grandes estúdios dominava a indústria e ditava as tendências do cinema global. Isso levou a uma concentração significativa de poder nas mãos de poucos. Porém, com a popularização da internet e a capacidade de transmitir conteúdo online, serviços de streaming como Netflix, Disney, Amazon Prime e outros surgiram. Eles ofereciam um modelo de negócios diferente, fornecendo acesso a um vasto catálogo de filmes e séries por meio de uma assinatura mensal. Os serviços de streaming começaram a criar conteúdo original, atraindo talentos de Hollywood e ganhando prêmios em competições tradicionais de cinema e televisão. Isso transformou a indústria ao descentralizar a produção de conteúdo. Além disso, os espectadores preferem a flexibilidade de assistir a filmes em dispositivos móveis, tablets e TVs de tela plana em casa. A ideia de uma noite de cinema em um teatro tradicional tornou-se menos atraente para muitos. Para colaborar com o desânimo, os preços dos ingressos, lanches e bebidas nos cinemas acabam sendo muito custosos para algumas pessoas e famílias. Muitos preferem investir em serviços de streaming, pois acabam sendo mais acessíveis. Todos esses fatores levaram a uma queda gigante nas bilheterias. O declínio das bilheterias e a concorrência dos streaming apresentaram desafios significativos para Hollywood. Os grandes estúdios tiveram que se adaptar ao mercado em rápida evolução. Podemos inclusive afirmar que os últimos sucessos cinematográficos como Barbie, Oppenheimer e Super Mario Bros. Representam quase que um milagre, ou se podemos assim dizer, talvez, um último suspiro do cinema como nós conhecemos. Em resumo, o declínio de Hollywood e o surgimento dos serviços de streaming representam uma mudança fundamental na indústria cinematográfica. Embora os grandes estúdios ainda sejam influentes, os streaming têm desafiado o modelo de negócios tradicional e mudado a forma como consumimos conteúdo. Hoje, Hollywood é muito mais do que um local geográfico, é um símbolo do poder da narrativa e da magia que representou até agora o cinema. O que você acha desse assunto? Compartilhe com a gente a sua opinião. E para continuar nos acompanhando, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, confira nossos vídeos anteriores. Esperamos você no próximo vídeo.